Amém, queridos. Esse é o segundo vídeo, né, que nós vamos fazer de como a vida de oração de Cristo transforma completamente a nossa vida de oração. De como nossa vida de oração é transformada quando nós olhamos para a vida de oração de Jesus. E nós queremos ver nesse vídeo como ele se retirava para lugares desolados e orava. Ou seja, Jesus tinha uma devoção privada intencional. Então, com tamanha abundância de amor para com Deus Pai, Jesus buscou em segredo a recompensa da alegria, da comunhão, e mostra como a recompensa da alegre comunhão surge nessa abordagem tão íntima da vida de oração. Afinal, o Senhor mesmo diz para nós: mas quando você orar, entre em seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em segredo. E teu Pai que vê em secreto te recompensará, em Mateus 6,6. Jesus levou a sério essa realidade, pois o Pai recompensa aqueles que, crendo que Ele existe, o buscam e creem que Ele é galardoador. Hebreus 11,6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, quando você olha a Bíblia, há numerosas referências nos evangelhos sinópticos destacando as orações de Cristo. Por exemplo, em Mateus 14:23 diz: e despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Em Marcos 1:35 é dito para nós: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar secreto no deserto, e ali ele orava. E mesmo no mesmo livro de Marcos, no capítulo 6:46 diz: e tendo-os despedido, foi para o monte orar. No capítulo 14:36 diz: e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Nós sabemos que ele está sozinho, orando nesse momento no Getsêmani. Em Lucas 3:21, a Bíblia diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também, orando Jesus, orando ele, o céu se abriu. Em Lucas 5:16 diz: ele, porém, se retirava para os desertos, e ali ele orava. No capítulo 6:12 de Lucas, diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. No capítulo 9:18 diz: e aconteceu que, estando ele sozinho, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão quem eu sou? E no verso 28 do capítulo 9 de Lucas diz: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Então, Jesus, nós podemos dizer, ele representa o novo Daniel, né, entre aspas, na verdade o Daniel final. O primeiro Daniel tendo apontado para Cristo, quando ele foi, por exemplo, para a sua casa e ajoelhou-se 3 vezes ao dia e orou e deu graças diante de Deus, como ele tinha feito sempre anteriormente, como está em Daniel 6:10, quando tinha sido proibido de se orar, não é? Daniel orou naquele momento de crise
enorme, que acabou ele sendo lançado na cova dos leões, mas isso em conexão com um padrão comum de piedade pessoal perante o Senhor. Daniel fazia aquilo todo dia. Naquele momento de crise ele orou não por causa da crise, mas porque ele tinha aquele padrão de oração. Então, como seria de se esperar, nosso Salvador manifestou a graça desse profeta do Antigo Testamento que apontava para Cristo em uma abundância muito, muito, muito superior. Na verdade, ele necessariamente exibiu uma comunhão muito maior, quantitativa e qualitativamente, do que qualquer santo que nós encontramos na Bíblia. Todos os profetas que apontavam para ele, etc. E outra coisa que nós notamos é que ele fazia isso às vezes de manhã muito cedo. Os judeus começavam o dia com oração. A primeira ordem, eu diria, de trabalho dos dependentes, fiéis, amantes e crentes no Deus vivo e verdadeiro é essa. Muitos cristãos hoje, infelizmente, são mais propensos a verificar seus telefones como a primeira prioridade quando acordam, a primeira prioridade do dia. Em vez de nos comunicarmos com Deus, naturalmente preferimos ter comungar, entre aspas, com outros humanos, alguns dos quais nós nem conhecemos, por exemplo, no Facebook ou em qualquer rede social. Mas como um judeu fiel, Jesus se levantou, como diz Marcos 1,35, muito cedo pela manhã, enquanto ainda estava escuro, e foi orar em um lugar desolado, num lugar deserto. Ele deixou Cafarnaum para orar sozinho. Então aqui Marcos possivelmente compara esse ato à estada de Israel no deserto, onde eles deveriam ter comunhão com Deus no Êxodo. Então, curiosamente, as orações de Jesus no Evangelho de Marcos são sempre solitárias. Marcos 1,35, Marcos 6,46, Marcos 14,32 ao 39, e em conexão com a oposição explícita ou implícita em seu ministério. Elas estavam muito em conexão com a oposição que o ministério dele recebia do público. A ação na forma de compaixão imediatamente seguiu as orações de Jesus, as suas orações. E sugere que Jesus nunca tomou um assunto puramente em suas próprias mãos para tomar decisões. Ele sempre cumpriu a vontade do Pai enquanto o buscava em um espírito de total dependência, evidenciado por suas orações. Como então poderia ser diferente para nós? Jesus buscou orientação e confirmação do que estava realmente fazendo momento após momento. Ele buscou orientação e confirmação de que estava realmente fazendo a vontade do seu Pai, o que explica em parte sua vida de oração rigorosa e contínua. Então, os relatos do Novo Testamento mostram claramente que Jesus não viveu nem como um eremita recluso, isolado, mas também ele não viveu como uma borboleta social maníaca que ficava voando o tempo todo no meio das pessoas, da multidão, precisando de um contato social contínuo. Ele se manifestou tanto como um público altamente visível, quanto como um homem privado que vivia nos bastidores. Como é frequentemente o caso, a fidelidade ou a falha pública permanece diretamente proporcional, eu diria, a fidelidade ou a falha em particular. Ninguém cai em público primeiro antes de cair em particular. E ninguém em público realmente crescerá, a não ser que cresça particularmente. Jesus sabia que essas tendências, elas caminhavam juntas. Poucos correm publicamente até o fim em seus ministérios que não têm sido fiéis, em particular, com seu Deus da aliança. Então, frequentemente,
você vai ver que nas falhas morais de líderes evangélicos, a falha pública surge não no vácuo, não de repente, não numa avalanche, mas de falhas a portas fechadas que foram minando, foram corroendo, né, foram uma erosão. Então, o fiasco público sempre envolve, primeiro, uma bagunça privada. Não é assim com o nosso Salvador. O ministério público perante Deus dependia intimamente de sua comunhão particular com o Pai. Um sem o outro teria sido fatal, e sempre é fatal para nós. Isso nós aprendemos olhando para a vida de oração de Jesus. Em muitos contextos, Cristo se retirou para orar, não apenas pela comunhão com o Pai, é óbvio que isso estava ali no primeiro lugar da agenda, mas também no sentido de que seus discípulos não entendiam a sua missão. Ele precisava orar não apenas por sua própria compreensão da vontade do Pai e poder para cumpri-la, mas também por sua compreensão da vontade de Deus por causa do papel crucial que acabariam desempenhando nos propósitos de Deus os seus discípulos também. Então, o seja feita a sua vontade nunca foi um pedido exclusivo para ele, mas também para os outros, para que os outros e os discípulos finalmente se unissem a ele no cumprimento da vontade do Pai. Os tempos de crise geralmente nos levam à oração, mais do que qualquer outra coisa no mundo, né? Infelizmente. Mas eles vêm como dádivas de Deus para estimular nossa aceitação das fraquezas, das limitações pessoais, a fim de que possamos depender do seu poder e provisão infinitos e incomensuráveis. E esse pode parecer surpreendente, de certo modo, verdade em relação a Cristo, que enfrentou muitas calamidades relacionadas não apenas com os seus inimigos, mas também com os seus amigos. No final, ele sabia que todas essas provações vinham do seu Senhor soberano. Não é? Desculpa aqui. Ajeitar aqui. No final, ele sabia que todas essas provações vinham do Senhor soberano. Jesus era, entre aspas, fraco, no sentido de que teve que trilhar fielmente o caminho traçado pelo Pai, que o levou a ser crucificado em fraqueza. Ele teve que abraçar a fraqueza, como está em 2 Coríntios 13, 4. Em outras palavras, nós mesmos somos fracos quando abrimos mão do controle e entregamos a Deus, mas é claro, como Cristo, que é quando nós somos realmente fortes, como Paulo diz. Então, a vida de oração de Jesus te chama a louvar a Deus pelas crises, grandes e pequenas. Elas nos levam a Ele e revelam a nossa fraqueza. E nesse lugar, então, nós podemos ser fortes. E Lucas também registra vários casos de Cristo orando muitas vezes sozinho, como nós vimos. E quando todo o povo foi batizado, e quando Jesus também foi batizado e estava orando, os céus se abriram na hora que ele estava orando, em Lucas 3, 21. Ou como a gente viu em Lucas 4, 42, e quando amanheceu ele partiu e foi para um lugar desolado orar. Ou em Lucas 5,16, mas ele se retirava para lugares desolados e ali orava. Ou Lucas 6,12, naqueles dias ele subiu ao monte para orar e a noite toda orava a Deus. Ou no capítulo 9, 18, que dizia: aconteceu que quando ele orava sozinho, os discípulos estavam com ele, e ele perguntou-lhes: quem a multidão diz que eu sou? Ou o verso 28, do capítulo 9 também, que diz: cerca de 8 dias após essas palavras, ele os levou consigo Pedro, Tiago e João, o que era comum, e subiu ao monte para orar. Mateus faz a mesma coisa que Lucas. Em Mateus 14, 23 diz, a gente viu, e depois de despedir a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava
sozinho. E em Mateus ainda, ele diz, então Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou lá orar. Mateus 26, 26. Né? Então, nem todas as referências às orações de Cristo denotam orações solitárias. No entanto, os escritores dos evangelhos frequentemente mencionam que Cristo se retirou propositalmente para passar algum tempo com seu Pai em oração. Certamente esses registros existem não apenas para nossa observação curiosa, mas também para nossa observância da mesma coisa. A vida piedosa, a gente pode dizer assim, envolve a adoração pública e a comunhão privada, como Cristo exibiu continuamente em nosso nome e também para nosso exemplo. E uma referência particularmente notável em Lucas fala de Jesus orando a noite toda. Nestes dias, ele subiu ao monte para orar e a noite toda orou a Deus. Lucas 6, 12. Quando se considera quantos cristãos hoje lutam para manter mais do que alguns minutos em oração constante com Deus ao mesmo tempo, esse relato de Jesus passar a noite toda orando deixa a maioria de nós chocada. Não precisamos permanecer em tal condição de espanto. Comecemos nos maravilhando como Cristo sempre colocou as necessidades do reino e nossas, aqueles que o Pai deu a ele, antes das suas, mesmo que isso significasse passar a noite sem dormir. Vamos então, em oração, determinar fazer o mesmo, por devoção a Ele, amor, deleite e também aos outros, à igreja. Há lugares especiais assim na Bíblia. E a montanha, ela sempre aponta para isso. A montanha era um lugar não apenas para o isolamento, mas também foi muitas vezes lugares onde teofanias e revelações divinas ocorreram conforme reveladas em toda a literatura judaica. Por exemplo, o capítulo 19 de Êxodo. Então, certamente, a escolha dos 12 por Cristo estabeleceu uma nova liderança em Israel, enquanto Jesus censurava e mostrava como era falsa a liderança religiosa de Israel, chamando eles de cegos. E uma escolha feita não sozinha, mas de acordo com a vontade do Pai. Ele passou tempos e tempos orando antes de chamar os 12. E apesar dessa estreita comunhão que Jesus desenvolveria com esses 12 homens, ele também sabia que um deles o trairia e o entregaria à morte. Então você vê que as escolhas significativas, essas escolhas significativas feitas por Jesus em nome do seu povo, exigiram oração intensa. Porque ele simultaneamente abraçou a vontade do Pai e se preparou para prepará-los e para a traição que viria das mãos de Judas. Mais tarde, Jesus perguntou aos seus discípulos a quem ele havia escolhido, não é? Por meio da oração, como nós vimos, a respeito de quem ele era, em Lucas 9, 18 e 20. Ele estava orando para que eles reconhecessem sua identidade messiânica? É claro que sim. Nesse caso, ele obteve sua resposta como a confissão de Pedro, por exemplo. Tu és o Cristo de Deus, no verso 20. Então, longe de tal resposta, por exemplo, de Pedro, levar Jesus ao orgulho, não é? Isso o lembraria da miséria que viria para o Messias de Deus por causa dos eleitos. Assim, imediatamente após a confissão de Pedro, Cristo lembrou a eles: o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais dos sacerdotes e escribas e ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Ele diz no verso 22. Então, ao contrário dos
desejos que o povo tinha para o Messias conquistador, Jesus sabia que o caminho para o triunfo necessariamente passava pelo vale da humilhação, não é? O vale da escuridão final da ira de Deus. E a oração e a sua vida de oração preparou ele para isso. Em Mateus 6,6, Jesus promete a seus discípulos que seu Pai os recompensará quando eles orarem em secreto, em segredo. O seu Pai que vem em secreto os recompensará. Nesse capítulo de Mateus, a palavra recompensa ocorre 7 vezes, o que inquestionavelmente nos indica as bênçãos que nosso Pai dá em resposta à oração verdadeira e comunhão particular, secreta com Ele. Nós não temos porque não pedimos, diz Tiago 4,12. E isso expõe, Jesus diz, nossa falta de fé, como está em Mateus 21:22. Cristo pediu, é óbvio, porque ele tinha a fé perfeita, não é? E forte. Por sua vez, ele quer se aproximar de Deus na fé, acreditando em como ele é o seu deleite e que ele o recompensará naquilo que ele busca, na sua obediência completa ao Pai. Como Hebreus 11,6 diz. Como a gente vê em resposta a isso, no Evangelho de João, Jesus também orou por sua recompensa, como ele nos estimula a fazer. Em João 17,5 ele diz: e agora, Pai, glorifica-me tu na tua presença com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É isso que ele queria, como recompensa por tudo que ele estava fazendo para manifestar a glória do Pai. Nós devemos fazer o mesmo, contanto que façamos biblicamente, como é o desejo de Cristo aqui. Ele queria a glória. Nós lutamos quando se trata de oração privada. Jonathan Edwards, um dos maiores, para mim o maior teólogo de todos os tempos, nasceu em 1703, morreu em 1758, ele pregou um sermão chamado Hipócritas Deficientes no Dever da Oração. Eu diria que esse sermão, em alguns aspectos, desperta mais convicção do que o seu mais famoso sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, não é? E normalmente os falsos conversos, os cristãos nominais, são aqueles deficientes na oração privada, porque a oração privada não traz nada em relação ao mundo, às pessoas, é um desejo de estar com Deus mesmo. No entanto, apesar disso, mesmo os santos mais piedosos acham a oração de qualidade, em particular e privada, uma luta, uma labuta. Com isso em mente, vamos buscar ajuda ao homem mais piedoso que existe, que é filho de Deus e filho do homem. Vamos buscar ajuda ao homem mais piedoso que existe, nosso Senhor Jesus Cristo, um homem de oração privada. Alguns enfatizam a ideia de um momento de silêncio do cristão em detrimento do dever mais importante da adoração pública, comunitária, junto com a igreja, semana após semana. Outros priorizam tanto a adoração corporativa que minimizam o papel da oração privada. Em vez disso, devemos ver isso não como um ou outro, ou um mais importante com o outro, mas como o mesmo assunto. O nosso Deus triuno, que se encontra conosco de maneira gloriosa no culto corporativo de uma maneira única, também tem o prazer de comungar conosco a qualquer momento durante o curso da nossa vida diária, mas especialmente na oração privada. Então Jesus passou algum tempo, não apenas na sinagoga, no templo ou na montanha, falando com as pessoas, como no Sermão do Monte, mas também em comunhão particular, privada, solitária e às vezes levando a noite toda em oração. O primeiro, então, deve naturalmente levar ao último. A adoração privada e pública são amigos e se ajudam. E nós só vamos ter uma relação madura com Deus quando essas duas coisas estão neste equilíbrio que estão na vida de Jesus
e que ele fez isso por nós, no sentido de que toda a justiça da sua vida perfeita é atribuída a nós, mas ele também nos deu poder, não é, para vivermos assim, numa vida de oração verdadeira diante de Deus. Nós vamos continuar falando sobre isso logo, logo no próximo vídeo. Amém, queridos. Amém.